E o mundo prendeu a respiração nessa quarta-feira, dia 4 de novembro, enquanto continua acontecendo a apuração da eleição presidencial norte-americana deste 2020. Joe Biden, democrata, e o republicano Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, disputam ali de forma bastante acirrada os próximos 4 anos na Casa Branca. E claro que isso tem reflexo para os principais mercados, para todos os mercados, os índices acionários para cima. Entre as commodities, há altas e baixas, mas a soja lidera o ganho entre as commodities agrícolas, sobe mais de 1%, ou fechou a sessão desta quarta-feira com mais de 1% de alta, e todo mundo de olho nessas eleições americanas, é verdade. De outro lado, a gente tem, no entanto, fundamentos que também merecem a mesma atenção para a gente entender para onde vão os preços da soja, principalmente aqui no nosso mercado brasileiro. E para a gente entender tudo isso, a gente conversa agora com o analista de mercado Eduardo Vanin, da Agriinvest Commodities. Eduardo, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo. Quarta-feira tensa para todos os mercados em todos os países. Boa tarde, Carla. Tudo bem? Boa tarde a todos. Realmente, mercado volátil, muitas questões ainda em aberto, e a soja vai liderando, e no complexo não só a soja, mas também o farelo bastante forte. Hoje uma alta de 2,4%, quase $9 por tonelada curta e de alta, puxando a soja na carona. Óleos vegetais também puxando na Ásia, também na Bolsa de Chicago, óleo de soja recebendo um impulso, uma alta de 1,8%. Tudo isso ajudando as cotações da soja na Bolsa de Chicago. Vanin, vamos então tentar dividir essa análise entre os fundamentos e esse mercado de derivados que tem puxado muito o grão, e essa análise mais da questão política e das eleições americanas. Vamos começar com os fundamentos. A gente tem ainda alguma preocupação com o clima aqui no Brasil, na América do Sul de uma forma geral. Como é que isso pesa no mercado? Como é que os traders têm precificado esse momento aqui para a América do Sul? Bastante complicado. A presença do Laninha, o fortalecimento, tem trazido uma variabilidade climática muito grande. A previsão está muito difícil de ser assertiva. Quando a gente fala de mais de 5 dias, está bastante incerto. E os modelos têm mostrado muita divergência quanto não só o padrão, onde que chove, aonde que não chove, mas também a cobertura das chuvas e o volume de chuvas. Tudo isso tem sido realmente um ponto de interrogação esse ano. E para a América do Sul, infelizmente, nós temos para o Brasil, partes do Mato Grosso permanece muito seca, principalmente a parte oeste do estado, produtores reclamando bastante da falta de chuvas, baixa cobertura, muito irregular. Essa região representa 10% da área do estado do Mato Grosso, pouco mais que 1 milhão de hectares. E aí tem até produtores lá falando que podem reduzir a área da soja para o plantio do milho verão, o que é bem comum, e também para o algodão, nem plantar soja e ir direto para o algodão safra. Tudo isso por conta do clima que está muito irregular. E para a Argentina, que aí dá uma força para o farelo, nós temos também um clima bastante irregular, muito quente, muito seco. A Argentina que já vem de uma temporada ruim, o produtor não está vendendo, há uma queda no esmagamento local, há uma queda também na participação da Argentina nas exportações globais de farelo e de óleo, dando mais espaço para o Brasil e para os Estados Unidos. Então tudo isso traz um tempero a mais, farelo de soja puxando fundos compradores do farelo e o Laninha como pano de fundo. Vanin, tudo isso nos traduz em uma oferta que vai ser naturalmente mais restrita, mais limitada, ao passo em que a demanda continua crescendo? Exatamente, a demanda da China é muito grande, há novas diretrizes dentro da China, aqui não temos tempo para conversar sobre, talvez fique por outro dia, mas a principal que afeta o mercado da soja é uma diretriz que traz a autossuficiência no consumo de carne suína para os próximos 5 anos. A gente vê que tudo isso vai continuar trazendo um crescimento ano a ano no esmagamento na China para a soja e também no consumo de milho, isso por conta do aumento do consumo de rações. E aí, é claro, a China com esse apetite por soja, os Estados Unidos já vendeu muito, o estrago foi feito, já vendeu demais. O programa americano de exportação estimado em 59 milhões de toneladas, já temos 80% feito e temos aí somente 9 semanas da temporada. Então o estrago está feito
E quanto mais a América do Sul há riscos de produção, os Estados Unidos há uma possibilidade de até vender mais. Então, tudo isso se transmite para as cotações da soja e do complexo na Bolsa de Chicago. E esse atraso do plantio se traduz um atraso na colheita, né, Vaninha? A gente vai ter essa demora para chegar à nova oferta brasileira, o que pode, te pergunto, concentrar as compras chinesas nos Estados Unidos por mais tempo do que se esperava? Sim, essa é sempre uma possibilidade, dependendo da logística aqui no Brasil para fevereiro, que deve ser bastante atrapalhada, produtores já preocupados com, vamos dizer assim, juntou o plantio, então vai ter muita soja entrando em fevereiro e março, e isso vai trazer um problema logístico não só nas fazendas, mas também nos portos. E aí pode ter um atraso aqui, e a China pode cobrir um pouquinho mais da sua demanda, se isso for viável e interessante, nos Estados Unidos para embarques fevereiro, quem sabe até início de março. Isso já aconteceu em outras temporadas, temporada 2017-18 a gente viu isso, e pode acontecer de novo. E aí apertaria ainda mais os estoques americanos. Vani, inclusive, você acha que essa revisão para baixo dos estoques americanos já pode vir no próximo relatório mensal de oferta e demanda do USDA do dia 10? Sim, faz sentido. Algumas consultorias já estimando produtividades um pouco menores, ou seja, a produção americana pode ser menor e a demanda maior. Ou seja, estoque americano para essa terça-feira pode ser novamente cortado para baixo. E, é claro, os preços teriam que reagir a isso. Ivaninha, a logística americana está tomada já por esse programa de exportação da soja, né? Sim, bastante tomada. Saiu hoje, essa semana, a inspeção de embarques. Os Estados Unidos embarcou muita soja de novo, mais de 2 milhões de toneladas na semana, vem embarcando, praticamente sua capacidade toda vem sendo tomada com a soja, e isso deve seguir até pelo menos janeiro. Até janeiro, segundo os terminais, já está tudo tomado, com principalmente soja, também um pouco de milho, mas realmente a logística americana está 100% tomada. Certo. Vaninho, entendemos, portanto, os fundamentos. Sabemos que a questão climática, inclusive, não se limita só ao Brasil, mas na Argentina a gente também tem problemas e mais essa retenção de vendas por parte do produtor. E a gente tem a questão dos derivados, farelo e óleo também puxando muito, demanda também muito forte. Como é que estão as margens? Como é que está essa relação, Vaninho? As margens estão boas na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos também, até mais ou menos fevereiro, março. Na China também está boa, aí inverte, não está boa agora, mas ela passa a ficar bem melhor a partir de fevereiro, considerando o preço da soja brasileira. E nesse ponto, o ponto principal é a escassez de farelo, escassez não, mas a redução da oferta. A Argentina deixou de embarcar 4 milhões de toneladas no acumulado até setembro desse ano, em relação ao ano passado, dando mais espaço para o Brasil e também para os Estados Unidos para vender mais farelo. E claro, isso ajuda nas margens. E do ponto dos óleos vegetais, nós temos alguns problemas climáticos. O Laninha lá para o sudeste da Ásia traz excesso de chuva, e o excesso de chuva para eles quer dizer lentidão nos trabalhos de campo, tanto colheita, transporte, e aí a produção diária de óleo de palma ela cai. E lá na Europa nós temos esse clima quente, foi muito quente durante julho, agosto, e tivemos quebra de safra para o girassol, lavouras de girassol, na Ucrânia e na Rússia, que são os dois maiores produtores e exportadores de óleo de girassol do mundo. E para essa temporada é esperado uma queda de 1,5 milhão de toneladas de exportação desses dois apenas. Ou seja, a oferta global de óleos vegetais está caindo, junto com uma Índia que precisa recompor estoques, uma China que também tem comprado mais, junto com o aumento dos programas de biodiesel que a gente vem vendo vários países, o Brasil é um deles. Certo. Como é que isso tem impactado nesse direcionamento da pouca oferta que a gente tem aqui ainda, Vaninho? A gente tem uma oferta limitada, as nossas importações crescendo, as nossas indústrias tentando ofertar mais para garantir a matéria-prima para concluir 2020. Como é que isso está, como é que a gente está desenhando esse cenário para a indústria nacional, portanto? É passar o ano. Realmente é tentar passar o ano. Vamos importar soja de onde tiver, do Uruguai, do Paraguai, dos Estados Unidos, de onde tiver soja para ser esmagada, a gente vai tentar passar o ano. Tem pouco farelo também, tem pouco óleo,
preço do óleo nas alturas, tudo isso é realmente um esforço de tentar passar o ano para daí chegar a soja lá no ano que vem, que vai chegar mais atrasada e tem todo esse risco climático. E então realmente é tentar chegar até fevereiro, aí meados de janeiro, quando a gente já vai ter soja disponível. Essa é a palavra. Tentar passar, a expressão tentar passar esse período. Certo. Vanim, passando por essa análise inevitável da questão das eleições norte-americanas, o que nós temos até agora são 237 votos ou delegados para Joe Biden, o democrata, e 213 para Donald Trump. Como é que essa reação do mercado de hoje, a soja está fechando o dia com mais de 20 pontos em alguns contratos, isso tem reflexo dessa situação, dessa preliminar da eleição norte-americana, com uma possível melhora aí das relações comerciais futuramente, né, entre Estados Unidos e China? O mercado está começando a olhar para isso ou não? O que a gente vê hoje nessas altas é um reflexo puro dos fundamentos. Olha, um dos pontos que justifica essa alta, a gente vê a moeda chinesa está se fortalecendo bastante, já está abaixo dos 6,62 por dólar. É um nível que a gente não via, a moeda chinesa se fortalecendo desde o ano passado, e já está chegando a níveis de 2018, lá quando começou a questão das tarifas. Então, realmente, a moeda chinesa ganhando força, as matérias-primas importadas ficam mais baratas, inclusive a soja, e isso é um ponto positivo para as margens de esmagamento na China e para o seu apetite por soja também. Junte isso com essa possibilidade da vitória democrata, onde a tendência seria os democratas buscarem um diálogo maior do que foi durante esses últimos 4 anos, não só com a China, mas também com outros países, onde os Estados Unidos acabou rompendo alguns laços comerciais importantes. E lembrando que hoje a China possui a maior corrente de negócios, quando a gente soma exportação e importação. Isso quer dizer o quê? Que essa volta ao diálogo poderia trazer um crescimento no comércio global novamente e beneficiaria muito a China em termos de crescimento e, por conta disso, demanda interna também por alimentos. Então, veja, a vitória democrata, ela, em teoria, olhando por cima, ela é mais benéfica para a China, por vários motivos. Pela sua moeda, pelo poder de compra, pela questão do comércio internacional, que voltaria a ter crescimento. Então, tudo isso acaba ajudando a China e, por consequência disso, ajuda também a soja em Chicago e o valor da soja internacional. O outro ponto, é a questão do Covid, a segunda onda, onde não vemos uma segunda onda na Ásia, que controlou muito melhor. Então, a soja, a gente pode dizer que ela está blindada nesse cenário, onde a gente vê o petróleo caindo, energia caindo, etc. Os grãos, principalmente a soja, visto que a China é o maior importador, e não há uma segunda onda lá, então o consumo está intacto. E por isso também vemos uma precificação positiva nesse ponto. Vaninho, um cenário contrário, ou seja, uma reeleição do Donald Trump poderia promover uma devolução desses ganhos, ou, como você mesmo falou, há uma blindagem da soja nesse momento, que mesmo que houvesse a vitória do Donald Trump, ainda assim o mercado estaria fortemente sustentado? Na minha opinião, não. Continuaria o mesmo, porque o estrago já foi feito, como eu falei no início. Claro. Os Estados Unidos vendeu muita soja já, a não ser que a China fosse cancelar essa soja já comprada e ainda não carregada. Isso é possível? Sempre é. Mas tudo constante, tudo como está agora, Trump ganhando e mantendo a fase número 1 do acordo, e eu acho que tem tudo para continuar, não mudaria muito o cenário. Vanim, para a gente arredondar o comentário e finalizar, para o produtor brasileiro, muda alguma coisa esse movimento que a gente está vendo ser construído, ou segue esse tom positivo para as cotações e essa demanda forte também pela nossa soja esperada para 2021? Segue forte. A não ser que alguma coisa fora do cenário, que não é a de hoje, venha acontecer, por exemplo, uma peste suína africana, algo assim, para mudar a cara do mercado. Mas, do contrário, vai seguir muito positivo. Eu fosse produtor, eu estaria preocupado com aquilo que eu já vendi, e para isso a gente tem alguns instrumentos para que ele possa continuar participando de altas de mercado, se elas acontecerem. Então eu buscaria nesse momento melhorar o preço da soja que eu já vendi. E participar de forma segura, estruturada, de forma que ele não
também não comprometa aquilo que ele já fez, né, Vanin? Sim, a gente tem instrumentos em bolsa aí que o Marcos Araújo sempre fala bastante, os seguros de alta. Então o produtor aí busque entender um pouquinho melhor como é que funciona isso tudo. Não é um bicho de sete cabeças, muito fácil. E aí ele poderia fazer essa gestão da soja que ele também já vendeu. Então, nesse ponto, muito importante. E isso daria coragem até para ele continuar vendendo, se for o caso. Poxa, a minha margem está muito boa, eu vou apertar o gatilho, mas eu tenho medo de uma continuidade da alta, principalmente em Chicago. Horas, compre um seguro de alta. Tá? Então, faça a venda e compre o seguro de alta. Então, é um instrumento muito importante, tanto para aquilo que você vendeu, mas para aquilo que você também está vendendo. E isso também dá mais segurança num momento onde a questão da incerteza climática ela é muito latente para o produtor brasileiro, né? Com certeza, com certeza. Isso é muito importante para que ele possa acompanhar a evolução dos preços. Então tem que participar do mercado, esse é o ponto. De uma forma segura, como você falou. Eduardo Vanin, muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas informações. Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas para ti e para a Agriinvest. Obrigada, até a próxima. Carla, um abraço a todos e vamos acompanhar os próximos capítulos aí das eleições americanas. Todo mundo ainda segurando o fôlego. Parece que ainda tem muito para acontecer, né? Isso aí. Né, todo mundo ali de respiração presa, esperando o que acontece com a Casa Branca nos próximos 4 anos. É isso aí. Até a próxima, um abraço. Beleza, um abraço a todos. Obrigada. Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, como sempre, com uma análise bastante detalhada e sempre com um viés diferenciado, uma outra perspectiva e juntando todas as pontas desse mercado que hoje vai terminando aí o dia com ganhos superiores a 2% na Bolsa de Chicago nos principais contratos. Isso, como eu falei, um acumulado de fatores. Entre eles, entre os fundamentos, a questão climática nos Estados Unidos, não. Aqui na América do Sul, no Brasil, há grandes preocupações, há cerca de 10% ainda do Mato Grosso sobre o clima seco. As chuvas estão ainda mal distribuídas, a cobertura e o volume de chuvas está sendo monitorado minuto a minuto. Mais do que isso, nós temos as questões climáticas também na Argentina, o que também ajuda a puxar não só os preços da soja em grão, mas também do farelo e do óleo, que já estão em níveis recordes, estão em patamares muito elevados. Também, ao lado da questão climática na Argentina, há também a questão do produtor estar retendo suas vendas nesse momento. Há uma crise de credibilidade na Argentina, o produtor não quer ter pesos na sua conta, quer ter dólares, e aí se forma um imbróglio, o produtor não vende nada, você tem mais esse fator positivo. A questão do Covid-19, essa segunda onda que acomete a Europa e não acomete a Ásia, por exemplo. Isso ajuda a manter o ritmo, principalmente o ritmo da demanda por alimentos, o que tradicionalmente, naturalmente, também mantém a demanda da China por soja muito, muito forte e crescendo. Então, todos esses fatores dentro dos fundamentos. E quando se olha para a questão das eleições norte-americanas, o resultado também começa a aparecer para o mercado da soja, não das eleições. A gente pode ter uma reviravolta aí a qualquer momento, porque ainda faltam 6 estados para serem definidos os votos ali e a nomeação dos delegados. Então, Michigan, Pensilvânia, Carolina do Norte, a Geórgia, Nevada e Arizona estão ainda apurando seus votos. Até esse momento, 237 para Joe Biden, 213 para Donald Trump. Essa sinalização de uma vitória do Joe Biden sinaliza para o mercado também um melhor diálogo, como colocou o Eduardo Vanin, dos Estados Unidos com a China, diferente do que foi esses últimos 4 anos. Então, poderia abrir um caminho um pouco mais amplo para as commodities, principalmente para a soja. E é por isso que o reflexo é tão imediato, essa antecipação do mercado, como também tradicionalmente acontece. Então, esse é mais um fator para a conta das altas da soja na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira. Então, a gente olhando todos esses fatores, faz a conta, são esses ganhos que a gente pode observar. Mais do que isso, uma desvalorização do yuan. A gente vê a moeda chinesa se fortalecendo, né? Então, a gente vê que isso frente ao dólar, e você vê a moeda chegando a níveis de 2018, quando começou a guerra comercial entre China e Estados Unidos, toda essa dificuldade que foi estabelecida por esse conflito, e a gente vê, portanto, que isso também acaba barateando um pouquinho a importação
das commodities, das matérias-primas, isso ajuda nas margens, promove uma intensificação do esmagamento, ou seja, o Eduardo Vanin resumiu de uma forma muito simples e didática. A soja, nesse momento, está blindada. Mesmo que Donald Trump seja reeleito, segue a fase 1 do acordo com os chineses e a demanda também é muito grande. Do que está projetado para os Estados Unidos exportarem em todo o ano comercial 2020-21, 80% já está comprometido. Se espera que os Estados Unidos exportem 59 milhões de toneladas de soja e desse montante, 80% já está comprometido. Ou seja, as contas são fáceis de fazer nesse momento e a gente entende que esse mercado segue forte e sustentado. Reflexo disso são os preços renovando seus recordes aqui no Brasil. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago nessa quarta-feira. Novembro, 10 dólares e 78 centos por bushel, com 19 pontos mais 25 de alta no fechamento de hoje. O janeiro, 10 dólares e 85, subindo 21 pontos. O maio, 10 dólares e 74, alta de 19 pontos e meio. E o julho, 10 dólares e 71, com alta de 17 pontos mais 75. Passando para os preços do milho. O milho, que operava em campo negativo, foi na carona da soja, fechou em alta. O contrato dezembro, 4 dólares e 4 centos por bushel, 3 pontos mais 75 de ganho. O março 4 dólares e 10. O maio, 4 dólares e 13. E o julho, 4 dólares e 15, ganhos de pouco mais de 4 pontos nestes contratos. Concluindo com os números do trigo. Estes sim fecharam em campo estável, campo misto. O dezembro caindo 1,75 para valer 6 dólares e 6 centos. O março 6 dólares e 9 com baixa de meio ponto. O maio 6 dólares e 10, alta de 0,25 e o julho 6 dólares e 3 centos por bushel com uma alta também de 1 ponto mais 25 e o mercado também monitorando tanto o milho quanto o trigo e as demais commodities agrícolas, também monitorando essa questão do financeiro das demais commodities e também dos índices acionários, que como eu disse no começo desse boletim, sobem todos nesta quarta-feira. O S&P, que é um dos principais índices acionários norte-americanos, vai terminando o dia com alta de 2,8%. A mesma coisa para o Eurostoxx 50, também subindo mais de 2 pontos, o SMI também, e a gente vê então um dia bastante positivo para os índices acionários. As ações europeias, os índices na Europa também fecharam em campo positivo. O petróleo, acompanhando as altas da soja, vai encerrando o dia na Bolsa de Nova York para o WTI com altas de mais de 3%, 39 dólares o barril é a cotação deste momento. A gente no Notícias Agrícolas também não desvia as atenções aqui dos principais acontecimentos e principalmente da apuração das eleições norte-americanas para a presidência da Casa Branca, para a presidência da maior economia do mundo e o que, claro, vai impactar o seu dia a dia, o dia a dia de todo mundo, porque um espirro nos Estados Unidos e o mundo fica doente. Então, a gente está de olho em cada voto, em cada novo delegado que é lá contabilizado ou para Joe Biden ou para Donald Trump, para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Segue a nossa programação para que você receba aí as últimas notícias desta quarta-feira. Até mais!